Bom dia, boa tarde, boa noite aos bidotados. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que eu acho que algumas pessoas vão ficar um pouquinho irritadas, vão ficar chateadas de ouvir a verdade. Mas a verdade, ela machuca, ela é contundente. Sabe, às vezes para a gente gravar uma coisa que a gente quer numa madeira ou em qualquer outra coisa sólida, a gente tem que cravar nela aquilo que as letras que a gente quer. Então tem que cortar, tem que entrar para dentro para poder deixar aquela marca ali e eles saberem que é seu. Porque está marcado por você, então é reconhecido no passar do tempo, do qual você não vai estar aqui, mas quem estará reconhecerá, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É... As almas ignorantes, e nós temos muitas aqui, e hoje no final, as mais ignorantes é aquelas que sabem, é o que acha que sabe. Então, quanto mais ela se achar para a gente, diante da gente, a gente já sabe que ela não sabe e quer se sair sobre a gente. Coitados. Se você se levantar contra a gente, ao invés de aprender, você vai ser visado, visado por entidades da morte, do qual você não vai ter poder de parar. Ela já sabe que nós estamos ensinando ela sobre você, para quando você chegar, ela já se ligar. E a gente já tem dicas de quando você chegar, porque a gente vai ser avisado pela sua presença. Então, como é que você vai nos enganar? É legal, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês que vocês não vão gostar muito de ouvir, mas olha, é assim que a gente crava a verdade ou grava a verdade em você. A verdade é que as almas ignorantes, aquelas que tiveram dificuldade de aprender porque elas são muito animalescas, elas estão mais ligadas ao animal do que ao racional, elas tiveram que ser subjugadas. Subjugadas, claro, você não vai deixar um leão solto pela rua, você não vai deixar uns animais sanguinários, sedentos, sem consciência e revoltados soltos por aí, né, cara? Não dá, né? Então você tem que manter eles presos, sob custódia. Estão lá, você pode visitar, como no zoológico, mas não pode tocar. Você não pode entrar, você não pode alimentar, porque você pode virar o alimento. Só a gente que tem o direito de entrar e alimentar essas entidades, porque elas precisam de comida, e a gente tem que dar comida. Todo ser tem que comer, não é mesmo? Toda existência tem que ter seu alimento para manter-se existente. Então, a gente entrava e dava comida para elas, mas justamente, né? Nós não vamos ficar jogando gente lá dentro. Nós não vamos ficar jogando coisas só para ver o sofrimento, né? Apesar de que teve gente que fez o que a gente não fez, disse que a gente foi covarde. Riu da nossa cara, gozou que a gente não tinha coragem de fazer o que eles faziam, sabe? Essa coisa é alienígena, cara, você tem que entender isso. E aí, como a gente não teve coragem de fazer o ódio como eles fizeram com vocês, eu quero dizer para vocês que eles só fazem por causa da ignorância que vocês têm. Vocês são ignorantes. Então, o ignorante para eles é considerado um lixo aqui. Lixo. Lixo, lixo, lixo. Puro lixo. Lixo não serve para nada. Sabe por quê? Porque não aprende. E tenta sentar com um animal numa sala de aula para explicar para ele tudo o que você explica para um ser humano. Mesmo que a alma dele seja um animal. Do humano. Ele aprende mais. Ele tem mais consciência de aprender pela ligação dupla que ele tem. O animal não tem duplo. Ele é só aquilo que ele é. Então ele não tem uma outra consciência para orientá-lo. Deu para você entender? Então nada fala com ele sobre aquilo que estão fazendo. E aí ele faz, porque ele foi doutrinado a fazer. Essa é a alma animal. Então essa alma animal que não para, que não cessa, o que ela faz? Ela mantém-se existente. Ela nasce, cresce, né, através de comer, então tem que comer, e para comer tem que passar N coisas, né? Então, tem que comer, tem que deixar uma prole, ou seja, um novo corpo, para que a sua alma possa voltar para cá, porque senão você vai ficar só do lado de lá com a consciência de que deixou de existir. Então, você só vai existir aqui na matéria porque você foi criado aqui, então você não pode viver lá, você tem que viver aqui.
Então aí você tem que deixar um corpo, um veículo para você adentrar e continuar aprendendo, uma evolução. Agora, se você exterminar todos daquela espécie, você perdeu a consciência daquela espécie, ela não vai mais poder se evoluir. Deu para entender? Então tem que manter ela ali. Só que, preste bem atenção, as almas finais são consideradas de cão. São cães. Cães. E o cão, ele foi considerado lixo. Lixo. Então, o que o lixo recebe? Destruição. Porque é lixo, você não quer mais aquilo, você quer o lixo de novo na sua casa, você já tirou ele de lá para jogar ele fora, você não quer ele de novo dentro da sua casa, incomodando, enchendo a sua casa de lixo, não é mesmo? Tem gente que acumula lixo porque não gosta de jogar o lixo dele fora, porque o lixo dele é que dá o problema na humanidade. Então ele junta para ele, aí você acha ele esquizopata, cheio de lixo em casa. Mas ele tem uma certa consciência sobre o lixo dele, mas aí ele acha que ele tem que fazer isso aí que ele está fazendo, juntar o lixo para ele, para não deixar ir para casa dos outros, ou para a terra dos outros, né? Também tem que entender qual é a consciência que ele está dando para a pessoa ali, senão ela não muda. Então, olha só, o que acontece? O lixo, para eles, tem que ser escravo para ser mantido sobre custódia, sobre governo. Como é que você mantém um leão dentro da cidade vivo? Porque senão ele morre. Como é que você mantém ele vivo? Dentro de jaulas, presos. Por quem? Por sentimentos escravatórios, ou seja, sentimentos que tem que manter subjugada aquela mente para que ela não acorde aquilo que ela é. Aí o que ela faz? Ela faz, até hoje, ela fez merda. Por quê? Porque não era para o Criador. Não era para o Criador dela, era para ela. E quem usa isso quando solta ela? A religião dela. A religião, gente, tem aprisionado as nossas consciências, nossas almas aqui. Por quê? Por que ela tem aprisionado? Porque ela não controla. Então tem que aprisionar. Você não controla o leão, você aprisiona ele. Então eles aprisionaram a gente na intenção de controlar, mas não conseguiram. Então isso aqui é só um recado para você. Nós estamos de volta e não precisamos mais do seu controle. Agora nós vamos controlar porque temos consciência para isso. Beleza, gente? Então, olha, viva os draconianos. Estamos de volta. Beleza?